Bom dia, você é nosso aluno do 5º ano do Colégio Pedro Nélio Pavione. A nossa dica online hoje é de História. E nós vamos falar sobre alguns assuntos como a economia e a sociedade lá após a proclamação da República. Revoltas que aconteceram e, inclusive, uma dessas revoltas nós iremos fazer um gancho entre a história daquele tempo e o momento atual que estamos vivendo. Eu separei algumas imagens que nós iremos trabalhar na descrição do vídeo a seguir. Nós falamos na nossa última aula de história que o poder político lá no início da República ele se concentrava na mão dos coronéis de São Paulo e de Minas. Lembra-se da República do Café com Leite? Esses coronéis detinham o poder e a economia ela era baseada no café. Ele era o principal produto. As cidades elas já começavam a passar por modificações. As indústrias, como a gente pode observar nessa imagem, já começaram a surgir. Então a economia ela estava crescendo de uma forma acelerada nesse período. O que nós iremos observar é que houveram conflitos, tanto no campo quanto na cidade. O primeiro que nós falaremos será o conflito do campo, que ocorreu no campo. O conflito que nós falaremos é a Revolta de Canudos, que aconteceu no sertão do Nordeste entre os anos de 1893 e 1897. Moravam lá uma população liderada por Antônio Conselheiro. Essa população vivia ali, cultivava seus produtos, só que eles começaram a crescer. E isso oferecia uma ameaça ao governo da época, que enviou as suas tropas para que entrasse em conflito com essa população. Parte da população veio à morte e esse povoado ele acabou sendo extinto. Essa imagem aí vocês poderão observar na página 41 do livro de vocês, que mostra do alto essa população, que acabou sendo extinta após o fim desse conflito. A próxima revolta que falaremos é a Revolta da Vacina. Essa ocorreu no Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, em 1904. Tínhamos como presidente naquela época Rodrigues Alves, que tinha por meta modernizar e urbanizar a cidade. Nessa época, grande parte da população morava em cortiços, como essa imagem que a gente pode observar, que eram habitações onde as pessoas moravam bem próximas uma das outras, o que favorecia a proliferação de doenças. Pensando em acabar com isso, ele começa a dar início ao alargamento das ruas. A gente pode observar que prédios mais altos começam a ser construídos. Enfim, a cidade ela vai passando por mudanças, mas parte da população estava desfavorecida a essas melhorias. O grande pivô dessa revolta ocorreu quando essa população foi obrigada a se vacinar contra algumas doenças que cresciam naquela época e houve o conflito.